Olá e bem-vindos a Royale Without Cheese, o nosso podcast quinzenal em que discutimos o clássico e o desconhecido do cinema de arte e popular do então e agora. Nós somos os vossos hosts, eu, Leonardo Miranda, Tomás Ferreira Hey, hey, hey. e, claro, Miguel Aido. Olá, viva! Hoje é dia de Double Bill, um especial com 2 filmes em análise. Falamos das obras de Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut e Doctor Strangelove. Mas antes de mais, não se esqueçam de subscrever, deixar um comentário ou simplesmente dar um likezinho. Por um lado, Eyes Wide Shut é um drama psicológico de 1999, retratando as tentações sexuais de um médico interpretado por Tom Cruise, que, quando provocado por ciúmes da mulher, se aventura pela noite, deparando-se com uma sociedade secreta e hedonista. Por outro, Doctor Strangelove é uma sátira de 1964, aos receios da Guerra Fria. Sim senhor, ambos filmes aclamados de Kubrick, tendo o próprio descrito Eyes Wide Shut como a sua maior contribuição à arte do cinema. Contudo, será que a malta aqui do Royal Without Cheese aderiu a estes carnavais de bomba e de prazer? Amigos, Tomás, Miguel, o que é que acharam? O que é que pensam? Digam. O que eu acho é que o teu português faz-te mais sleazy. Mais sleazy. Eu começo a falar em português. Bem, diz que caralho. Querem começar pelo qual? Querem começar pelo Doctor Strangelove? Querem começar pelo Eyes Wide Shut? Talvez aquele que se calhar seja mais controverso, o Eyes Wide Shut, no sentido de se calhar não convergimos tanto, não sei. Talvez. Apesar de eu ter gostado bastante, mas... Já vi o filme imensas vezes. Adoro, um dos meus filmes favoritos. Interessante. Acho que é o meu favorito do Kubrick. Se bem que pronto, é um bocado impossível de escolher, né? Quando vejo um filme que gosto bué dele, depois viro o 2001, provavelmente digo que o meu favorito é esse, mas neste momento é o Eyes Wide Shut. Mas o que é que vocês acharam? Eu não sei se foi a primeira vez que viste, Miguel. Sei que o Tomás já viste antes, né? Foi. As primeiras Tinha começado... impressões. Não, ia só dizer que tinha começado por ver o... Não, já deve ter visto o 2001 antes do Clockwork Orange. Uhum. Mas assim, a entrada para a escola de cinema foi assim Clockwork Orange. Não é um filme muito fácil, mas eu gostei imenso. Mas assim, não é dos filmes mais fáceis do Kubrick. E pronto, depois fiz o percurso normal, The Shining. Mais quais? Full Metal Jacket. Uhum. E pronto, ainda não tinha visto o Eyes Wide Shut. Mas gostei imenso. A minha impressão do filme é que, ou melhor, as minhas expectativas antes de ver o filme é que ia ter um tom diferente e ia ser uma coisa um bocadinho mais. Não sei, pensei em algo surreal. Mas isto de impressões vagas que tinha, não sei bem porquê. Mas acabei por sentir que o filme era muito. Apesar de ter momentos bastante impressionantes visualmente e que evoca um bocado esse lado surreal, mas achei que o filme era muito preso à terra e as coisas eram todas relativamente lineares em termos narrativos. E como disse ao Tomás ontem, senti-me extremamente. Como é que se diz em português? O engaged pela história. Fiquei mesmo impressionado Atraído, pela. acho eu. Sim, atraído, comprometido, digamos assim. Achei super interessante tudo o que estava a acontecer e o ritmo, especialmente o ritmo das cenas, ah, todos os diálogos e as performances, especialmente nos momentos do diálogo com a Nicole Kidman. Achei incrível, achei muito bem feito. Acho que tem acting, representação fantástica este filme. Os momentos de diálogo são excelentes. Tu consegues ver as diferentes tonalidades que os diferentes atores, Tom Cruise e Nicole Kidman, estão a procurar a cada palavra, a cada fala, a cada momento da conversa. Quase consegues ver o que é que seria tipo a realização do Kubrick durante essas cenas, durante esses momentos. Há uma cena maravilhosa, tipo, até no mise-en-scène, tanto no mise-en-scène como na representação entre Nicole Kidman e Tom Cruise, quando eles têm a primeira discussão no apartamento e ela revela-lhe o segredo, aquela fantasia que ela teve com o oficial da Marinha, aquela fantasia sexual, de forma a provocar-lhe ciúmes. É isso que o leva ou que o puxa para aquela aventura pela noite. Então, procurar também ele qualquer coisa que crie essa inveja na mulher. E acho que é fantástico. A forma como a câmara, num espaço tão pequeno quanto um quarto, viaja entre eles dois e cria diferentes dinâmicas. Tipo, ele completamente perde qualquer sentido de poder. Ele fica preso à câmara e a câmara fica fixa com ele.
E ele às vezes tem este uso de teleobjetiva em close-ups que deixa tudo desfocado e só ficas focado na cara de alguém, enquanto essa mesma pessoa, neste caso Tom Cruise, está absorta num objeto ou no seu interesse ou noutra pessoa que cria uma espécie de surrealismo qualquer. E focando nos filmes dele ali a isso, ao uso de música, que são muito interessantes, mas o uso de música eu falarei mais tarde, mas tipo, acho isso muito interessante porque a câmera fixa com ele, com o Tom Cruise, enquanto ele ouve. A mulher dele é Alice, ou Nicole Kidman, curiosamente ambas as coisas, tanto na vida real quanto no filme, mas ela domina a cena, porque ela vai a esses extremos às vezes, acho que até over the top, durante essa cena de conversa, porque ela primeiro tudo está pedrada, ela sai da cama, ela levanta-se, ela tem qualquer coisa de este corpo enorme, que no entanto vestido, no seu pijama, está nu, não é? Evoca um poder tal que é provocador. Acho que é a maior palavra que eu tenho para este filme, é o provocador. Até porque uma das primeiras imagens que tu vês deste filme é a Nicole Kidman nua de costas para ti. E é uma espécie como a presença do corpo nu, principalmente da mulher, serve para provocar a audiência, sendo se calhar até uma audiência masculina, porque é todo o centro do filme está na provocação de um homem, que é o marido dela, depois a embarcar nesta viagem pela noite. E até mais tarde, depois da festa, logo depois ela dizer uma fala que é a rejeitar lá o homem e o húngaro que se tenta fazer a ela diz I'm married, cuts to her whole naked body again. And it seems e depois tens esta música que é o Baby You Did a Bad Thing, parece bem irónica, a aproximar-se dela, o tracking shot, a aproximar-se do corpo nu dela, o Tom Cruise entrar em campo, abraçarem-se, a beijarem-se, ou seja, há toda uma provocação da própria audiência e das tentações da audiência, dos desejos da audiência no campo sexual, não é? E para onde é que isto levará? E o filme está sempre à beira de ir para algo físico, mas revela-se como um filme que é extremamente psicológico. O que eu gosto bastante no filme, agora aqui invadindo, só para terminar o laço do diálogo que tem a Nicole Kidman com o Tom Cruise nessa cena, a câmera segue-a sempre e ela toma estas diferentes posições, ela ri-se, ela faz vozes esquisitas, ela imita outras pessoas, ela está completamente over the top, mas nunca deixa de haver uma seriedade porque a câmara compromete-se com a seriedade que está na voz da Nicole Kidman, porque ela tem uma certa seriedade apesar de estar a gozar com ele, em certos momentos estar a gozar com o marido, porque o que ela diz é como é que estás a pensar que eu não tenho desejos sexuais, que só os homens é que têm desejos sexuais, e daí que ela depois o contraria com aquela fantasia. Mas regressando tipo, ao ponto central, é que o que eu acho mais interessante neste filme e o que este filme é sobre é como não é sobre este marido chegar a ter um caso com alguém, ou esta mulher ter um caso com alguém, é tudo sobre, dentro da instituição de casamento, os desejos que podem continuar a haver em relação a outras pessoas. As fantasias, os de súbito, não é? Os sonhos lúcidos que possam aparecer de repente no dia a dia quando se olha para outra pessoa que seja do interesse físico que deslumbra o marido ou a mulher, não é? E esses desejos não deixam de existir. Essas conversas com o self, o eu, não deixam de existir em sonhos acordados ou sonhos noturnos. E a questão é que, tipo, será isso traição? Ou não é, será isso uma coisa má? Acho que o filme está sempre a dialogar com essas ideias de quão confortável ou desconfortável é que eu, marido, estou com a minha mulher pensar estas coisas, ou vice-versa. Mas pronto, sendo o protagonista o Tom Cruise, é o marido, não é? E permanece sempre nesse campo, nunca abandona esse campo, nunca leva o Tom Cruise a um lugar, apesar de estar quase lá, de cometer um caso com alguém. E ao fazer isso agarra-se a esta tensão enorme de será que ele vai, será que não vai, tipo, envolver-se com alguém, e o que é que isto significará para a saúde do relacionamento deles. Eu sinto que o Stanley Kubrick ao longo deste filme é sempre uma espécie de diabinho com uma pitchfork a picar os dois, tipo, come on, vocês sabem que querem, façam, avança, vai. Eu sinto que ele está a tentar undermine a instituição de casamento, tipo, this is all crap, isn't it? So I'm just gonna pitchfork it. Come on, do it, you know you want it. Porque é de gente, tu tens o Tom Cruise ir para a noite e de repente qual é o primeiro incidente? Uma prostituta chega-se ao pé dele e ele vai para a casa dela e tens o sorriso de charme do Tom Cruise. What are we going to do? You live here. And then nothing happens.
E depois tens o encontro na loja do russo que lhe vende os costumes, e a coisa mais bizarra que acontece que é a filha dele envolver-se com os empregados dele, os dois asiáticos que estão na parte de trás da loja. Um, e enfim, estes episódios bizarros que acontecem mais que uma vez e que estão sempre a picar o Tom Cruise envolver-se com uma mulher. É como se eu fosse um espectador destes episódios sexuais que acontecem ao nível da noite de Nova Iorque, e há sempre esta questão provocadora de será que ele vai, será que não vai. Sim, é Um, como se fosse um yeah. teste à lealdade dele, né? Quase, Uhum. Sim, sim, sim. constantemente. Eu ia pegar na ideia do Tomás. O filme é sobre isso, sobre essa tensão entre será que ele vai ou não vai fazer aquilo, sobre um espicaçar a instituição do casamento, mas acho que o filme também é sobre muito mais coisas, há tantas ideias. Por isso é que acho que é um filme que eu revejo tantas vezes, porque há sempre qualquer coisa nova que se vai revelando. O que eu acho que me cativa mais no filme é a questão de classe e a questão de. O Tom Cruise é uma pessoa de classe alta, mas Yeah. que, na perspectiva das pessoas com que ele se dá, é uma pessoa de classe mais baixa do que o resto, do que o Ziegler e as pessoas com quem ele interage. Até a questão de como ele é apanhado na festa, o Ziegler diz diretamente: a maior parte destas pessoas aqui vem de limusine, tu vieste de táxi. Tipo, há Yeah. quase um desprezo que ele não é tão rico como eles. E o filme é quase ele, pronto, para lá do lado sexual e do lado da fantasia, de ser confrontado com a fantasia da mulher e não conseguir entender isso ou não conseguir lidar com isso bem, é também ele ser confrontado com isso de ser uma classe abaixo daqueles que ele aspira a ser. Por exemplo, quando no início da festa eles estão a falar e a Nicole Kidman diz: não sei porque é que ele nos convida sempre todos os anos, o Ziegler. E o Tom Cruise responde: porque eu faço house calls, eu vou lá à casa, por isso isto é quase uma Uhum. recompensa. Mas depois também vemos que, não é, quando há uma overdose, aquela Mandy, ele vai logo buscar o Tom Cruise. É quase como se ele estivesse naquela festa com uma recompensa, mas ao mesmo tempo ele está lá em trabalho, está de piquete para o caso de alguém morrer ou tipo, alguém ter uma Yeah. overdose. Sim. Por isso é quase nele nunca realmente transcende a sua posição de que és o médico aqui da malta. E a gente pode confiar neste gajo para fazer o que quisermos. E isso é uma das coisas que eu acho mais interessantes no filme. A questão central do filme, quando ele vai àquela festa, é quase isso, é ele ser confrontado com: tu não pertences aqui, isto não é para ti, isto não é o teu lugar, vai-te embora. Não sei, acho Sim, isso ele é bem ele é o cativante. tipo que está ali a andar de um lado para o outro, todo curioso a ver o que é que Yeah, está a passar, Uhum. enquanto todos os outros estão mamas! parados a ver. Exato. Yeah. Mas sim, pronto, isso é uma das coisas. E o filme tem estes encontros bizarros, como tu mais estavas a dizer. Não é só os encontros, é as interações entre toda a gente são tão bizarras. Como esse diálogo todo com a Nicole Kidman logo no início. A interação, a forma como ela fala, a forma como ela de repente começa-se a rir e cai no chão Yeah. E quando como ele diz se ri, e aquilo. como se ri, e Yeah, como a câmara segue a rir-se, é qualquer coisa exato. de extraordinário, porque como é que eu posso levar isto a sério? Ela está a ter um riso que é completamente fora do normal, mas ao mesmo tempo estou a levar a sério. Porque ela estabeleceu desde o início do diálogo que é bastante séria em relação ao que aprovar a ele. Tipo, como é que te atreves a sequer pensar que eu não tenho os mesmos desejos que tu, porque és homem? Porque ele diz, as mulheres não pensam assim. E portanto, o Kubrick consegue sempre ao longo dos filmes dele trabalhar com diferentes camadas de significado, querem cenas de diálogo, querem cenas sem diálogo. Acho que isso é o mais interessante. Por exemplo, quando estás com o russo, um bando de coisas está a acontecer ao mesmo tempo, né? Tens alguém que está preocupado em ir para a cama, mas ao mesmo tempo está preocupado em fazer dinheiro e vender ao Tom Cruise um fato para ir lá à festa, ao mesmo tempo de repente do nada surge esta situação com a filha que ele depois transforma em algo proveitoso para ele e faz com que a filha se torne uma prostituta, aparentemente. Uhum. Portanto, acho que é uma das coisas muito difíceis de criar em argumento ou em cena escrita, tipo cenas em que as personagens têm diferentes intenções e interesses e estão a trabalhar em diferentes coisas ao mesmo tempo e que revelam diferentes facetas dele. Acho que isso ele faz nos filmes dele. Uma coisa muito interessante que disseste, que esse aspecto de classe também não tem muito no filme. E sim, achei muito interessante. Claramente o Tom Cruise é alguém que está em classe média alta, mas não tão alta quanto os outros. Tem aquele grande apartamento. Há outras coisas que me interessam muito no filme. Acho que há este cruzamento entre o formal e o informal que parece-me permeia muitas obras de Kubrick, nomeadamente também o Barry Lyndon, de certa forma, mas também o Clockwork Orange, mas também tens o Doctor Strangelove, sobretudo no Doctor Strangelove.
em que tens estas zonas de trabalho, estas zonas de grande profissionalismo, principalmente neste filme em que ele é um médico que está com mulheres, está com crianças, está com outros homens, mas sobretudo o que tu vês é mulheres para o objetivo do filme, em que ele tem de tocar nos corpos delas, ele tem de ver os corpos delas, atender a isso para dizer o que se passa de mal com elas, mas é tudo extremamente profissional. Mas isso é tudo conduzir para que depois já conversa com a mulher isso surge como uma questão, tipo, quando estás com essas mulheres no teu consultório não sentes nada, não tens perguntas na cabeça, o que é que será ter envolver-te com essas mulheres? E ele tipo, não, é tudo extremamente profissional. Tipo, a última coisa que tem na cabeça é sexo, ou envolver-me dessa forma. Mas há uma cena de montagem que é super interessante, nessa questão do formal e informal, que é ele. É quase. Não, eu lembro-me. Estás a ver a cena do The Master em que tens os marinheiros a passarem, a voltarem da guerra e a passarem por este processo de serem. ahm, a serem reintegrados na sociedade Uhum. e têm testes psicológicos que estão com o psiquiatra e tens estes ângulos bué banais deles sentados à mesa com um psicólogo a fazer testes de Rorschach ou a ver um filme a passar-lhes à frente ou alguém a falarem a dizer hey man, you're about to integrate society. É todo um processo, é quase uma reportagem, é quase documental. É o que eu sinto tipo ser essa cena de escritório em que ele tipo está a atender estas pessoas e parece que estamos a ver o que é a vida de um médico no dia a dia. Ele no consultório, ele a atender estas mulheres e é tudo super profissional, super limpo, super clínico. Ao mesmo tempo tens a mulher em casa com o filho e tens esse lado mais íntimo, não é? Mas a música, que é esta música clássica que liga estes dois eventos, em montagem alternada, o mundo de trabalho e o mundo familiar, e que permeia grande parte do filme, tem algo de perverso, acho eu. Já está conferido com algo de perverso, até porque nesta montagem alternada entre ele no trabalho e ele em casa, não só tens a Alice com a filha, na verdade, a preparar os presentes para o Natal, a falar no que é que vai ser o dia de Natal, mas também tens ela a vestir-se. Há momentos dela a vestir-se nesse estar em casa com a filha, a fazer coisas mais inocentes, a ajudá-la com os trabalhos de casa e o whatnot, que torna tudo um bocadinho desconfortável. Não é? Ou seja, não só torna o desconfortável o ela estar com a filha, torna desconfortável eu ver o Tom Cruise a palpar os seios das mulheres no consultório. Há sempre uma underlying a sense of isto vai para algum lado que eu não sei onde é filme, mas eu quero descobrir, tipo, ou seja, ele cria uma tensão inerente a estes Sim, momentos sim. banais do dia a dia de uma formalidade, que é formalidade no escritório e do informal, mas sem grandes senãos, sem grandes sobrolhos, né, dentro de casa, que é uma mãe estar com uma filha, mas de repente, ai, a Nicole Kidman nua, porque ela já foi conferida desde o início do filme um papel de provocação, não é? Ela é quase a femme fatal, porque é assim que abre o filme, com ela a vestir-se. E depois ela regressa, logo depois da festa, logo depois ela diz, eu sou casada. E depois o primeiro plano que tens é dela nua e o Baby did a bad thing. É como se o filme estivesse a dar um wink-wink ao espectador a provocar-te com a poker. E acaba por ser uma Yeah. montagem que justifica os argumentos da Nicole Kidman, ou pelo menos Exatamente, é vai tudo em em... cadeia para esse momento da discussão. Sim, sim. E Põe-se acho um bocadinho que mais do lado dela, digamos assim, por força sim, da provocação que é ver esses planos em conjunto com a música clássica. E especialmente porque yeah, a música clássica acaba por estar associada às primeiras cenas do filme, em que há uma tensão sexual imensa e parece que tu yeah, associas sempre a música dessas cenas depois às cenas seguintes e ganha, como disseste, esse sentido de erótico e yeah, exatamente, perverso. yeah. Parece que nunca abandona esse estado de espírito. O que é interessante, dado conseguir atribuir isso à música clássica. Sim, sim, definitivamente. A forma como ele usa a música, acho eu, ao longo da obra dele, não só em Eyes Wide Shut, mas noutros filmes, acho que é muito específico ao Kubrick. Quando tu ouves música num filme Sim. de Kubrick, é um filme de Kubrick. Acho que há. Claro que há outros realizadores, mas este realizador, o Kubrick, tem uma forma muito específica de usar música. Ele usa muitas vezes música clássica nos filmes dele, quer em Clockwork Orange, quer no Doctor Strange Love, acho eu. Um, Em 2001, mas não é? 2001, exatamente, tipo a famosa cena de abertura. E é ser música clássica ou baladas que são músicas de uma formalidade, ou digamos, não é? Não há qualquer suspeita que estas músicas irão conduzir a uma perversidade, não é? Tipo, ou seja, tu sempre que ouves uma música clássica és conduzido de volta a uma época muito distante em que, não é? Imaginas pessoas vestidas de uma certa forma, pensas naqueles grandes salões do século XVII, pensas
nesses monarcas pensas em Amadeus, Salieri, não tem tipo, esse tipo de cenário. E ele faz com que essa música adquira outras qualidades. E o interessante é que pertence tudo ao universo cinematográfico do Stanley Kubrick, não é? A forma como ele usa especificamente música clássica. E particularmente neste filme, a música muda entre o diegético e o não diegético. Porque há uma abertura do filme em que tens a música. Yeah. E depois ele clica na aparelhagem e a música te revela-se como, ou seja, como parte da realidade. Não é uma aplicação do realizador. Está mesmo integrado na cena. Vinha do quarto, o Tom Cruise desliga a aparelhagem. É como se houvesse esta despedida de qualquer sentido de fantasia, uma espécie dessa valsa romântica que te atrai para dentro do filme. Há um sentido imersivo para voltares a uma realidade. Porque o filme acho que é muito sobre isso, é sobre sonhos lúcidos, tem um certo surrealismo. A própria forma como o filme é iluminado é realista, quer dizer, tipo, o que é aquela luz azul a sair daquelas janelas, ou entrar por aquelas janelas? Acho que é uma luz que é completamente, lembra-me tipo Blue Velvet, até no próprio sentido da palavra, não é? Tipo, ou seja, é uma luz, o azul é uma cor do romance, tal como é uma cor da tristeza, é uma cor do romance, da sedução, não é uma cor da noite. E portanto, quando ele vem da noite, quando ele vem da noite, quando ele vem de ter estado naquela casa da sociedade, da orgia e regressa à casa, a casa está completamente, o apartamento dele, inundado por este azul, pela primeira vez, que era sempre um toque ao longo do filme, mas aí é uma coisa que inunda o lugar porque ele está manchado pelo que acabou de ver e tipo, tu perguntas o que é que se vai ser as repercussões de ele ter atendido a este encontro suspeito. Mesmo as luzes de Natal, que ele usa muito estas luzes de Usa Natal. muitas Tipo, todos luzes de os Natal, lugares têm exatamente. exatamente aquele tipo de Yeah. luz. Eu acho que isso é interessante para criar esta ligação. É como se todos os lugares onde ele está a passar estivessem ligados de alguma forma. Acho que cria essa uniformidade em que sentes que É o há uma mesmo ligação sonho. entre tudo. É o mesmo sonho, exato. Porque luzes de Natal e o filme tem esta qualidade bué glossy e soft na luz. A forma como ela se dissipa é muito suave. Acaba sempre a estar muito ditado pela cena inicial, lá no salão, com as danças. Sim, sim, Parece que sim. todos os Sim. elementos, quer seja de música, de iluminação, partem daí, depois espalha-se pelas cenas todas, e é sempre um bocadinho disso que estás a ver no resto do filme. Tens luzes de Natal, mas também tens luzes que são também de fio. Mas são luzes tipo tungstênio, né? Incandescentes, tipo amarelas. E há esse tema ao longo do filme. E são luzes que são muito atraentes, são luzes de espetáculo, são luzes suaves, são luzes que fazem-te sentir especial. É a minha palavra para elas, não é? Tipo, é como se estivesse num ambiente que é completamente fora do normal. Tipo, isto não é um ambiente normal. Tipo, isto eleva-te a um lugar de sentir especial. Tipo, é um lugar de alta sociedade. Tipo, tudo é brilhante, tudo é atraente, há este luxo que as luzes transpiram dessa forma, mas também há o facto o próprio temático de Natal tem a ver com uma época de família, não é? Em que é tudo inocente, tudo é doce, tudo é querido, e portanto todas estas noções entram em contraste com estas ideias mais, let's say, low que o filme quer explorar, of sexual attraction and Acaba por ser etc. mais outra, um bocadinho, tinhas um bocado dito isso já, mas é um bocadinho outra ideia do uso da música clássica, né? Porque é uma música de alta sociedade, digamos assim, portanto, Exato, Yeah. acaba exato. por, mesmo Acabaste de quando há explicar em uma problemas e palavra aquilo que eu tensão, disse em várias. Tive aqui não, com best cenas, yeah, exatamente. Exatamente, mas alta que, ou seja, sociedade. mesmo quando há tensão, é uma tensão clássica, digamos assim, é o Ligeti, que é aquela música super simplista do piano, pronto, que é tensa, mas não deixa de ser tensa no piano e tensa do estilo clássico. Acaba por Yeah. ser, quer dizer, acaba por ser moderno, mas é clássico no sentido geral da palavra. Mas nunca abandona esse espírito de alta sociedade. Parece que mesmo quando as coisas são tensas, são tensas, mas de forma agradável e pop e posh. E nunca abandona bem esse Yeah. estilo. Sim, a forma como ele usa a música. A gente fala da música clássica, mas vai para além da música clássica. Há sempre essa justaposição, há um contraste entre o que é mostrado, ou o que são as ideias do filme, e a forma como ele usa a música. Pronto. Aqui a música clássica surge quase de uma forma perversa. Apesar de uma música clássica a gente vemos como algo, não é? Da alta sociedade, como estamos a falar, mas por exemplo no Doctor Strangelove ele usa a música da Vera Lynn, o We'll Meet Again, enquanto bombas explodem. Ou seja, é claramente irónica para criar um contraste. Ou no The Yeah. Shining ele usa também uma música
aquelas músicas de big band, de ballroom, do Al Uhum. Bowley, em que vemos depois no fim do filme mais Sim, no fim. explicitamente com Yeah. a imagem do fantasma ou o que é que poderá ser o Jack Nicholson em 1920. Ou seja, ele constantemente faz esse uso da música, às vezes um bocado quase irónico, mas também para criar, recontextualizar a própria música, em que de repente uma música feliz de ballroom que as pessoas dançariam torna-se assustadora quando vemos no The Shining, por exemplo, ou no Doctor Strangelove com a Vera Lynn. Sim, ele é dos mais interessantes a fazer exatamente isso, a recontextualizar as músicas e evocar esse sentido do eerie, do estranho e que não consegues bem compreender, porque é muito fácil, obviamente, por uma música com uma sonoridade de horror no fim do Shining, mas ao pôres Yeah, aquela, tens outra emoção completamente, não? E, e acaba por ser muito mais interessante para mim. Porque yeah. é precisamente essa a emoção que prevalece durante o filme. Agora só falando um bocado do Shining, mas Uhum. é mesmo esse sentido, nunca percebes bem o que é que está a acontecer e, portanto, o creepy é a mesma palavra que melhor Yeah, descreve exato. o filme e acaba por ser boa como emoção para o fim do filme. Portanto, ele faz isso bem nesse filme. Yeah. Yeah, um desconforto total. Sim. Desde o E início. no, e no caso do Yeah. Strange Love é mesmo tipo, acaba por ser um irónico com mais Uhum. piada, não é? Mas não deixa de ser também para recontextualizar essa música. E ao mesmo tempo para, pronto, certo, assustar a audiência, no sentido de tipo, o mundo pode acabar assim com estas bombas do nada e we'll meet Sim. again, but probably not. Exactly. Não, e só consigo com essa música final, tipo, We'll meet again. Yeah. Ou seja, ele consegue Sim, para sempre. estar a gozar connosco. Exato. Exatamente. Acho que há este contraste entre o humor e a seriedade sempre nos filmes dele. Ou seja, por outras palavras, é dark humor, não é? O humor negro. Em que tipo, tens esta música a dar e apetece sorrir, apetece. Né, és levado pelo caráter imersivo da música, que é esta valsa, este jazz, esta boa disposição de amigos a reencontrarem-se. Mas ao mesmo tempo tens esta confluência, estas imagens do ridículo que acabou de acontecer da humanidade querer se autodestruir a si mesma, que não consegues deixar tipo, but will we meet again? Tipo, é essa a impressão que eu fico no fim do filme. Yeah. Mas falando um bocado sobre Doctor Strangelove também, já que estamos Yeah. aqui. um, Eu também, também não tinha visto. Apanharam Não tinhas visto? Oh, yeah? duas Ei, estreias apanhei Já logo tinha dois. depois. visto, já tinha visto. Eu acho que é um filme super interessante e porque é uma comédia through and through, não é? Plenamente, não sei se... Há filmes que têm tipo, um caráter de comédia de Kubrick, não é? Que é um caráter humorístico, mas isto é uma comédia Isto é assumida. mais diretamente cómico. Exato. Yeah. Mas em todo o caso é uma comédia que se enraiza na realidade dos anos 60, que é a Guerra Fria, principalmente na altura, com a crise dos mísseis de Cuba e o whatnot. E portanto, considerando isso, o Kubrick trabalha todo o drama do filme e as relações das personagens e o que é o manuseamento e o fim, o propósito das armas nucleares contra estas duas potências que são a Rússia e os Estados Unidos da América, de uma forma completamente realista, séria, e o que acontece é que ele insere nestes cenários personagens que são completamente excêntricas e passadas de cabeça. E é isso que funciona tão bem, porque elas servem para puxar pelo o ridículo, o satírico, que é estas situações em que estamos a conversar. Bem, se calhar devíamos lançar um míssil nuclear para aquele, não é, para aquele lugarzinho e não vai acontecer nada. O plano dele é, não, já que já estamos a mandar bora Exato. mandar mais. Exato. Ou seja, há este caráter de brincadeira, Yeah. de jogo, há este cariz de jogo no que é não é, o jogo nuclear entre estas superpotências que são a Rússia e os Estados Unidos da América, e que o Kubrick faz vir ao de cima, não é? Faz dar a ver que veem como tipo, isto é ridículo, porque eles estão a discutir coisas que são quase do cariz de jogar Monopólio, tipo, ou xadrez. Em que tipo, um general como o Reaper, que é aquele que se passa e começa este ataque surpresa, diz tipo, eles vão ser obrigados a retaliar porque eu já comecei o ataque. Quando eles virem o meu governo, que não terá outra opção senão continuar o ataque, porque os russos vão atacar, então vai ter de atacar. E portanto não há outra opção. E tu vês que há outros até na sala de guerra, porque este filme passa em diferentes lugares, tens diferentes pontos de vista, tens a sala de guerra, tens a base militar onde o Reaper está refugiado com o Mandrake, que é outra das personagens do Peter Sellers neste filme. Tens o próprio avião, ou um dos vários aviões que vai largar o míssil na Rússia, que é o do Major Kong.
uh, que segue noutra linha. E portanto, acho que as personagens, a excentricidade delas é o que puxa para o maior interesse do filme, que quase adquire este lado teatral. Acho que eu podia muito bem ser um filme que se passasse em teatro, porque as personagens, como aquelas interpretadas pelo Peter Sellers, por exemplo, o Doctor Strangelove, ou o Mandrake, ou então sobretudo o George C. Scott, que eu acho que é tipo, ele just choose the scenery, Incrível. tipo, ele é aquela pessoa que eu acompanho até ao fim do filme. Acho que são a chave para ver como ele lida com esta questão do quão ridículo é estarmos a discutir quem é que ataca primeiro e quem é que ataca depois, quando ninguém vai ganhar com isto. Sim, sim. Mas eu acho que o filme se transforma completamente quando há o momento da espécie de revelação do Reaper em que ele fala dos bodily fluids. Bodily Yeah, Acho que yeah, isso, yeah, isso é yeah. mesmo hilariante. E tipo, acaba por ser um momento de comédia completamente novo, mas se torna super Yeah, importante para o filme, toda a obsessão dele com isso. E pronto, e isso, tanto da yeah. comédia a partir daí começa a vir É do que é que ele quer dizer com isso. porque até aquele ponto tu ainda estás, ok, se calhar ele sabe alguma coisa que é mesmo Pois, muito exato, importante, exato. muito grave, se calhar. Depois ele começa a falar e a falar the bodily fluids, man. Wait a minute. Yeah. E a cara do Especialmente Mandrake. porque na primeira cena Yeah. que isso surge é tipo quase a última coisa que ele diz na frase, depois Yeah. cortamos. Tu Exato, exato, ficas exato. completamente no vazio em relação ao que é que ele quis Yeah. dizer. Ele tem aquele cigarro enorme e há um contrapicado da cara dele, e o cigarro é super Incrível. fálico. Ele está tipo, Yeah. we need to protect our bodily fluids. E depois o pior é que ele continua o discurso, mais tarde tu regressa e ele diz tipo, did you know that you are 70% water? E tipo, não sabes que os russos bebem vodka, eles não são humanos, portanto, we need to protect, this is the basis of my argument to attack them. Sim, ele É no tão início ridículo. começa por dizer, começa por pedir, acho que um copo de água de chuva e tu ficas assim um bocado o que é que quer dizer com isto. Depois Yeah, onde é isto que isto surge outra vai? vez mais tarde a dizer que ele só bebe água da chuva e mais não sei o quê, Yeah. por causa disso. Yeah. E depois, e tudo isso conduz também a uma coisa que é recorrente ao padrão temático no filme, que é uma espécie de gozar com uma prepotência masculina ligada à violência ou à necessidade de afirmação. Tipo, tens estes símbolos fálicos até nos aviões. Que aparecem desde o início. Há um plano do avião a descolar que é a ponta do avião a aproximar-se da câmera. I cannot help laughing because it's so ridiculous. E depois o próprio o Reaper, que é o general que se passa e conduz a todo o início deste filme, diz que basicamente a necessidade de beber água alimenta-lhe os fluidos e ele lamenta o facto de se encontrar impotente, basicamente. Acho eu. Acho Sim, que é isso que se passa com ele ele. conta uma Yeah, ele história. conta. Ou seja, a história, o que começa aquilo tudo essencialmente é o Sim, facto que ele não consegue fazer sexo com a mulher. Pois, É logo é que exatamente. é, tipo, ou seja, é mesmo uma coisa sexual. E Exatamente. é isso que é interessante entre os dois filmes, acho eu, entre o Eyes Wide Shut e o Doctor Strange, é que tem esse lado. Há qualquer coisa sobre o desejo e sobre o sexo que une os dois filmes, se bem que, pronto, E no Doctor especificamente o lado Strange Love. masculino. Sim, Porque acho exato. que isso é especificamente uma coisa que Kubrick revisita ao longo dos filmes dele, tanto em Clockwork Orange, Full Metal Jacket, o desejo masculino, quer sexual, ou a necessidade para a violência, e é mesmo em outros filmes com em Lolita. Eu acho que tipo, a carreira dele é um bocado, tu vês os filmes dos anos 50, que é ele mais ligado A ao estrutura Studio clássica. Films, à Yeah. estrutura clássica e ao Studio Films, e também envolvido com outros argumentistas, não é bem ele a escrever, até que progressivamente começa ele a escrever. Nos anos 60 eu sinto que a viragem começa a decorrer com o Lolita, e é depois de Spartacus, que ele não teve uma boa experiência com o Spartacus. Uhum. E é o filme em que eu menos sinto como Kubrick, o Kubrick que eu conheço, que eu comecei por conhecer, que foi com o Clockwork Orange. Ele vai para o Lolita, ok, e começa a avançar para este lugar, que é o Kubrick que eu comecei por conhecer, e acho que nós começámos por conhecer. Eu acho que ele é o granddaddy of cool, you know? Like, Yeah. quando és. Nós estávamos a falar sobre o Christopher Nolan, por exemplo, há uns episódios atrás, e uh, esta questão dele ser um dos primeiros realizadores que te introduz a um cinema mais específico, a quereres visitar outros autores, e depois por trás do Christopher Nolan vem o Spielberg, e depois vem o Kubrick, tu começas a ver estes outros dentro do cinema americano. E o Kubrick é certamente um que te impressiona e é super provocador, porque das primeiras vezes que eu vi o Kubrick foi com o Clockwork Orange, com o Shining, com o 2001, e eu fiquei,
what? Who is this guy? Like, Yeah. eu tive esta sensação de estar a ver algo que não devia ver. Aquilo é super naughty. I'm gonna use that word. É tipo provocador e vai a lugares que são desconfortáveis e certamente com o Clockwork Orange eu senti que estava a ver algo que era completamente doido, varrido. Tipo, o que é isto? E é completamente intemporal, é completamente astounding. Tu ainda vês o filme hoje, eu revi o filme recentemente e é astounding esse filme, acho eu. O que ele faz nesse filme, tu não voltas a ver essas coisas, ou a forma como ele aborda o filme hoje em dia, acho eu. Mas outras formas, claro, tipo, outras formas de extremismo, né, de formas de reinterpretar cinema de uma forma garrida, como por exemplo, pensaria eu, Gaspar Noé, nos filmes dele. Mas tipo, tu tens a primeira viragem ocorre com o Lolita, em que ele começa a ir de encontro a essas temáticas mais a ver com o sexo e os fascínios do masculino. E sobretudo vem a partir dos anos 70, acho eu, que é quando começa a ver os filmes a cor dele. Há uma coisa vem com os filmes a cor dele que é diferente, Uhum. acho eu. Talvez por serem a cor que são mais perturbadores, não sei se sentem o mesmo, E não mas Talvez. são só a Clockwork Orange para mim é cores, um grande marco. e para além de serem a cores, é muito específico o trabalho sobre a cor, porque parece que ele de repente ficou fascinado com o que podia fazer e Ele faz qualquer coisa com a cor que é enorme. Tipo, 2001 é um filme enorme, é um Yeah. filme sim, sim, fantástico. o próprio Shining, The Shining tem trabalho sobre a cor e sobre a simetria das cores e todo o seu simbolismo. Parece que ele de repente descobriu ali um mundo que podia fazer, Ou seja, contextualizando, não é isto uma impressionante. desvalorização de filmes a preto e branco, é só o Não, não, contexto mas Kubrick por Yeah, claro. relação à cor. Não para quem esteja a ouvir. Tipo, sim, sim. yeah. Mas é mais no contexto dele e o que é que ele faz com a cor especificamente como realizador. Sim. E depois, pronto, faz um filme dos anos 80, né, e um dos anos 90. Torna-se Sim, assim é mais interessante. grandpa, no sentido literal. Yeah. Yeah, exato. A cena do Kubrick, quando descobres, é também este lado de dentro de um cinema mais mainstream, encontras alguém que é tão desafiante e provocador e quase experimental em muitos dos teus filmes, porque não é propriamente aquele cinema convencional que estás habituado e de repente quando, pronto, nas tuas fases iniciais de descobrir cinema, te deparas com o Kubrick é muito, né, quase parece que sou cano intelectual, estou a ver filmes do Kubrick e compreendo, compreendo e gosto muito. Yeah. Mas acho que isso é o que eu sempre gostei nele. Os filmes dele são feitos para ser revistos tantas vezes e há sempre qualquer coisa nova que Yeah. encontras e que é E lindo. mesmo dentro do estilo dele e coisas que se consegue claramente identificar, parece que cada filme é um mundo, e que Yeah. ele vai para qualquer género e qualquer história. Para mim é impressionante a forma como ele consegue ser tão diverso. E ao mesmo tempo, como estamos a falar aqui, há claramente ligações entre todos que conseguimos encontrar Sim, e não temos que necessariamente encontrar, mas que pronto, acabamos por encontrar porque ele claramente tem certas ideias, independentemente do género, acabam por aparecer nos filmes dele que são e interessantes. falamos dos aspectos mais óbvios, como o uso da música, mas eu acho que também mesmo a Exato. nível do enquadramento, ele tem certos aspectos muito característicos, e por exemplo na cena do Eyes Wide Shut, quando o Tom Cruise vai lá, pronto, há aquele ritual, no fundo, quando entra na casa, notas claramente que a câmara faz sempre aqueles movimentos muito subtis e aquelas transições à volta do círculo, aquele círculo de mulheres que está ali no centro. E que é muito característico dele, aqueles movimentos de câmara super subtis, parece que te levam para aquela cena de uma forma muito calma. Ah, ele faz isso bastantes vezes. E não sei, pronto, pelo menos eu identifico aquilo como um movimento de Kubrick de câmara, Oh, definitivamente. Eu aquela acho que espécie de movimento circular. o uso dele de travelings e tracking shots, basicamente a mesma coisa, é muito frequente e não é, caracterizante. Tu tens planos no Eyes Wide Shut que é seguir o Tom Cruise a partir de trás e é uma espécie de visita ao apartamento dele que são completamente hipnóticos, é a melhor palavra que eu tenho para descrever os planos dele. Ele hipnotiza Sim, exatamente, hipnótico. puramente através do movimento de câmara e para coisas que eu sinto sempre, eu não devia estar a ver isto. Tipo, mas claro que não é, you have an interest, mas ao mesmo tempo sentes que estás sempre a perfurar um mundo que devia ser unseen, que é underground, acho eu, em todos os filmes dele, tipo Clockwork Orange, certamente sinto entrar num mundo completamente diferente. Tu sentes cativado por pessoas pelas quais não te devias sentir cativado. Eu acho que é o mais interessante, é uma das coisas mais interessantes dele. Por
emoções e fascínios do ser humano que são condenáveis, não são muito, não são boas moralmente, mas ao mesmo tempo as personagens têm sempre algo a este contraste. E ele é sempre sobre o contraste entre um bem e o mal, entre corrupção e não corrupção, entre o prazer e a boa moral. Esse contraste com uma com o mais formal, uma boa forma de se comportar. As personagens dele são sempre isso, são naughty characters, Para além de que always in ele this underground thing. fala chegar a esse ponto de forma relativamente bem justificada. Sim, 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 Sentes sim. sempre que há motivos para ele ir ter feito aquilo e ainda consegues empatizar um bocado com ele, mesmo estando a fazer este tipo de coisas, como dizes, são, ah, pronto, não são Falando especificamente aceitáveis moralmente. Sim, do por Bill exemplo, Harford, do Tom Cruise. sim, sim, neste caso sim. Sim, Mas, ou até porque seja, se calhar consegues ele é das sempre. personagens masculinas menos. Sim, ele é dos personagens masculinos menos deploráveis dele, na minha opinião, Sim, sim, porque. acaba por ser, mas é verdade. Mas mesmo assim, quer dizer, a ida dele à casa da Claro, claro. prostituta, uma série de coisas que tu ficas, ok. Chega a beijá-la, né? Sim, Tipo, há exato, exatamente. situações E toca mesmo. na outra depois, quando, Aham, aham. quando vai lá à casa outra vez. Sim, ele tipo, é Sim, um sim, sim. gajo. Mas Mas é pronto, menos deplorável, por exemplo, em exato. comparação Alex the Large em Clockwork Orange I'm Claro, yeah, thinking, por nem se exemplo. Of compara. course, Mas, é, mas, é, é a comparação que eu estou a mas lá fazer. está, Mas, especialmente no yeah. sentido em que é justificado o caminho que ele leva até aí, porque Sim. percebes por tudo aquilo que ele passou e as questões com a mulher. E parece um exercício, Portanto, né? Parece um teste a si mesmo que ele tem pois, pois, ele pois. tem estes momentos, surpreendentemente, talvez é o filme do Kubrick em que mais isto acontece, que são momentos de grande silêncio em que ele só está nas ruas a olhar para quem o está a seguir. E o piano é lindíssimo. Eu queria perguntar o que é que achaste do piano, Miguel, porque acho que vais ter aí um jingle fantástico. Deve ser aquela música do It's Ligeti, que é só o piano, É aquelas aquelas notas notas soltas, não é? individuais. Yeah, Depois yeah. amazing. fica A mais forma grave. como ele cria tensão só a partir de um simples instrumento quanto o piano, com aquelas notas singulares, acho que é fantástico. Cria este ambiente de suspeita do que irá acontecer em seguir, porque ele está sempre tipo, a temer pela própria vida e da família, porque não sabe as ramificações de como é que funciona esta sociedade, que acho que é interessante. Porque ele tenta fazer aquilo precisamente que não devia ter feito, ou pelo menos que o consideraram não fazer, que é do not make further inquiries. And then he does, né? Ele vai ver o que aconteceu ao amigo dele, que lhe deu a ter para ir àquela casa onde estava-se a passar a orgia, não é? Revisitou Todd os Field. lugares, essencialmente, da noite anterior. O Todd Field, Todd né? Eu Field, relembrei-me disso. Yeah. Nick Like, Nightingale. crazy. Nick, Nick I just Nightingale. play the piano, man. Yeah, I'm sorry to say, he looks like the devil because he has this big ball of light on his table, and he approaches Tom Cruise, and the light beams on him, creates these very harsh shadows on his face. Estou a entrar em inglês, sorry. Portuguese audience. But, yeah, tipo, é uma cena lindíssima a cena na discoteca. Tipo, o bar onde eles se encontram, com as luzes de Natal, tipo, ao longo dos Aquela corredores. Magic Ball. Sempre. E é Magic Ball. Yeah, É aquele tipo sim. de filme que é muito interações também, ou seja, parece que é o Tom Cruise a falar com certas e variadas personagens e cada momento tem o seu peso e as cenas são sempre muito bem montadas e com ritmo. Alan Cumming. Sim, Esse é o Alan exato, Cumming, Coming. yeah. cada Yeah. ponto é assim uma personagem que dá sempre, parece que, ok, vamos estar aqui neste momento para aqui para 10 minutos de cena em que precisamos de um grande ator e isto acontece ao longo do filme. Até, É até sempre o este Alan ritmo. Cumming. Até o Alan Cumming, que é um personagem super secundária que é alguém que trabalha num hotel, não está lá há muito tempo no ecrã, tem uma pequena troca-palavras com o Tom Cruise acerca de onde é que está o Nick, o que lhe aconteceu depois da festa. E assim que tu sabes alguma coisa mais sobre aquela personagem, porque será que ele tem algum interesse em homens? Tipo, porque a Acho que forma isso é como ele óbvio. comenta, Yeah. não Isso é, sei, tipo, é a quase forma como ele. Como ele está a olhar para o estereotipicamente. Tom Cruise. Será? Mas eu acho que o Kubrick está a pensar em termos estereotípicos, que eu pensei nesse momento. Sim, sim, sim. E acho que é mesmo suposto ser Porque, estereotipicamente tipo um yeah, gajo homossexual. Como, pronto, yeah. como seria quase insultuoso a forma como é. Até nas coisas que olhei para ele, até em coisas que não me deveriam fazer pensar em ele como homossexual, como o facto de ele ter posto tipo aqui a little band num fato super formal. Depois tem aqui Eu uma acho que é mais pulseira. quando ele se aproxima do Tom Cruise e começa a Sim, é morder quando o ele se lábio. aproxima. Não, a pulseira não é definitiva Sim, de olha nada, lá, sim, claro. eu acho. Mas sim, sim, eu percebo o que é A que estás a pulseira não é dizer. definitiva de nada, mas Mas é só. acho que o que ajuda a isso é. Ajuda, porque o Yeah. principal no grande complô de caracterização dele é o facto de ele se aproximar, ter aquele sorriso todo. Quase está-se a atirar, é uma posição de atirar-se ao Tom Cruise. E há um certo interesse naquelas pessoas que ele está a falar. Ele está a falar sobre
two guys came in with him, com o Nick, Yeah. e tipo, decidiram fazer coisas like, tu sabes, tipo, como assim eu sei? Do you like something that. Tu começas a pensar imediatamente onde é que o Kubrick quer levar esta personagem e assumes que se calhar ele tem três homens também. E o facto de a pulseira aparecer em campo nesse momento é só um pormenorzinho que naquele fato formal leva-te a pensar nas excentricidades da personagem, porque lá está, tudo é pensado numa personagem, tu não deixas nada ao acaso, tipo o facto de ele ter ali uma pulseira, não foi o Alan Cumming que decidiu entrar em cena e não ter, tipo, aquilo foi pensado para estar ali por uma razão. Mas eu pergunto-me se faz parte do complô de como ele quer mostrar aquela personagem, tipo, ou seja, mais uma vez, parece que toda a gente está num complô, está aqui numa conspiração contra o Tom Cruise, fazem todos parte da sociedade. Eu até me pergunto, será que este empregado de hotel faz parte desta sociedade também? Não está a dizer? É que é isso, é porque todos os lugares onde ele vai, de uma forma ou alguma, está ligado ao que ele viu, ao que ele experienciou, mesmo quando ele vai lá ao Rainbow, à coisa das máscaras, quando ele abre a porta do backdoor, a primeira coisa que vês é uma cortina vermelha com uma luz azul, que é uma das coisas que vemos também lá na orgia, ou seja, parece que está tudo ligado e ele tem exatamente o tipo de fato que ele precisa. Parece que quando ele pede ao gajo, ao russo, não sei se é russo, mas aquele gajo mais da Europa de Leste, ele parece que sabe qualquer coisa, parece que imediatamente ele sabe, queres um fato com with a cloak, Yeah. ok. É como se ele já soubesse exatamente para onde é que ele vai. E pronto, e depois toda a interação com a filha e a forma como ele, ou seja, fica chateado com o que a filha está a fazer, mas depois quando consegue tornar aquilo numa coisa profitable, ok, posso fazer dinheiro com a minha filha. Tipo, e aquela É filha she's so insane. underage, so Yeah, tipo, é blatantly tão óbvio. underage, que é tipo, what the fuck? Para além de que essa interação com a filha, é como um bocado como a das outras, faz sempre questionar se alguma destas mulheres também esteve envolvida lá Pois, exato. na casa. E eu acho que a dúvida é mesmo propositada, é deixar-te sempre a pensar se alguma destas mulheres de facto debaixo da máscara também esteve lá. Pelo menos é o que eu acho, porque quer dizer, ele sai da casa e depois tem todas estas interações no dia seguinte, tu ficas sempre a pensar, porque ele direciona-te mesmo Uhum. Sim, para sim. esse pensamento, Eu acho né? que é mesmo muito intencional essa quase uma sugestão de uma espécie de, não é bem, de um tráfico qualquer humano, uma coisa desse Pois, género, porque eles falam, ou seja, ele diz que uma das raparigas é uma prostituta qualquer, foi o que aconteceu, e depois o homem está a prostituir a filha, há toda essa questão destas pessoas numa classe ainda mais abaixo, muito mais abaixo do que do Tom Cruise, são estas raparigas que se têm que prostituir, e mesmo quando ele vai à casa dela, tipo, é muito intencional a forma como ele filma aquilo, em como ele está naquele espaço Yeah, que é estranho, que é pronto, uma casa mais pobre, claramente. sim. E acho que pronto, o Kubrick faz isto tudo de uma forma muito intencional para criar esta uniformidade entre os espaços em que tu sentes que há ligações aqui, mesmo que não sejam ditas, ou seja, não é dito que há tráfico, não é dito que há. Mas pronto, mas podes criar na tua cabeça o que é que poderá ser. Eles provavelmente vão, encontram estas raparigas, estas prostitutas e dão-lhes dinheiro para ir naquela casa. Como é tanto Uhum. dinheiro, elas não vão dizer que não. E é muito interessante. Portanto, e depois aquele encontro final com o Sidney Pollack, com o Ziegler, aquela Yeah. cena, a forma como ele filma aquilo. E atenção, o Ziegler tem esta atitude quase descontraída, tipo a fazer Yeah. ameaças, mas ameaças casuais, como se ele tipo, isto é muito trabalho, a gente não quer-te, vai-te embora simplesmente, a gente não te quer matar, ok? Tipo, vai-te embora, Yeah. não faças mais Yeah. perguntas. E o Tom Cruise bué, tipo, é sério, e o Ziegler ali, camisa aberta, não sei o quê. Eu Tipo, é acho uma que cena a questão é. assustadora, mas é bué casual. O Ziggler para mim tem uma seriedade, mas é relaxada. Tipo, não deixa de ser sério. Ele está com um olhar bastante aberto e quer ser direto e honesto com ele. Mas também há uma certa, assim, falta de paciência, um relaxo. Exato. Tipo, isto é muito areia para a tua caminhoneta, kind of style of speech. Mas como a mesa de snooker está ali no meio de tudo, garante uma espécie, lá está, volta à palavra. As palavras fazem parte do universo que são estes filmes e também este filme, que é o formal e o informal. É uma conversa bastante séria, ao mesmo tempo que há uma sensação de jogo, de play, e por causa daquela mesa de snooker. É um espaço em que supostamente tu reunias com amigos para jogar, estar sentado ali com o cheiro de alta sociedade, começam a ver essas imagens, e no entanto é uma conversa super
Sério, é sobre este mundo à parte, underground, e a forma como ele de vez em quando pega na bola e mexe na bola e atira para a mesa fora, enquanto está a ter esta discussão, em que vai debitando informação, não diz tudo à partida, e eles exploram geograficamente toda esta sala, um vai para um lado, o outro vai para o outro. Há um grande trabalho de o que se chama em inglês proxemics, em mise-en-scène, ou seja, como é que os objetos e os indivíduos estão Blocking. dispostos em cena, tipo blocking, que é super interessante. É uma coreografia, é uma dança, tipo nos filmes de Kubrick, em que tu Sim, vês sim. essa disposição do jogo de poder entre as duas personagens. Tom Mas é Cruise uma dança senta-se. calma. O Tom Cruise senta-se, ele ainda está de pé. Tens esta tela objetiva, mais uma vez, que enquadra o Tom Cruise naquela cadeira. Todo o background fica desfocado. E o Tom Cruise está sempre em stress. O Tom Yeah, ele Cruise está estava sempre estressado. absorto em si mesmo, todo sério. Ele tem aquele olhar dentro, aquele plano do carro é incrível. Está sempre tipo assim. Tipo, iluminado, parece meio maluco, não sei o que se passa na cabeça dele. Ele está completamente hipnotizado por esta visão da mulher, tipo, até esta fantasia. E ela própria parece uma coisa tipo a blast from the past, não é? Tipo, parece um filme dos anos 20, ela a ter sexo com este oficial da Marinha. É um plano teatral, tipo a preto e branco, com tinta azul. Por acaso, Uh, não sei se adoro esse plano, para ser sincero. Não sei, acho que o enquadramento choca É muito estranho. com o resto do filme. Porque é a fantasia dele da fantasia dela, ou seja, tipo, há uma exatamente. dupla coisa ali. Parece-me Sim. que tem Mas tem sim, um ar de mas tem uma gravação, tem um textura ar estranha. de. Eu gosto de Parece um É, textura bocado. estranha, pessoalmente. Parece uma coisa quase de uma daquelas séries de TV de crime shows, tipo sim, Mentes sim, sim. Criminosas ou sei lá o quê. Eu gosto por causa dessa Pois, eu não abnormality. sei. Tipo, num filme que é tão, suave e imersivo na sua luz e no ar da alta sociedade a que te leva, tipo, de repente esta coisa que é below, parece uma coisa quase filmada com uma câmera, a home camera, like it's something that tem uma textura diferente. Não é sumptuosa, não é atraente, é de uma outra textura, de um outro lugar. Pessoalmente gosto disso, tipo, achei interessante. É aberrante, sim, porque a primeira vez que vi também achei estranho, mas demarca Pois, bem a diferença. mas aqui eu acho que é mais mesmo. Eu percebo a intenção de fazer o choque, mas mesmo dentro do choque acho que não sei, não estou Pronto, completamente fair feliz. enough. Yeah. Mas pronto, o que importa é que o resto do filme tem sempre esse lado. Lá está, tu disseste hipnótico, isso é uma palavra muito boa, porque sempre que há movimentos, parece que simula um bocadinho o movimento do pêndulo quando a pessoa está a ser hipnotizada. Ou seja, mesmo havendo movimento, é um movimento super suave. Ah, e é por isso que o filme acaba por ser tão hipnótico, porque qualquer movimento que haja tem uma transição super fluida. E pronto, e evoca precisamente esses sentimentos, não é? Portanto, por exemplo, na cena com a mesa de snooker entre o Ziggler e o Tom Cruise, tu tens o campo contra campo normal, mas depois cada vez que eles se movimentam, especialmente à volta da mesa de snooker e depois de volta ao sofá, é sempre uma dança super suave, portanto, quase Yeah. como uma valsa do início do filme. Uhum. E é precisamente isso que te hipnotiza constantemente ao longo do filme todo. Eu acho que é o facto de ele mover a câmera sempre de forma super suave, super serena. Para além de que o filme em si está montado de uma forma em que, lá está, como eu tinha dito, cada interação parece ter assim, um peso grande na vida do Tom Cruise. E portanto não temos um filme, não é como o Doctor Strangelove, em que tens sempre um monte de personagens a falar umas para as outras e interações de um lado para o outro e caos, etc. Portanto, Sim, cada momento yeah. é todo um acontecimento dentro do filme. E isso também te relaxa quase, Sim, o filme é como espectador. paciente. Pois, Sim, É pois. exato. Também tempado. tem o facto de que é uma natureza diferente, estamos a seguir uma personagem em específico, que é o protagonista do filme, e é a história dele, não é? Enquanto que o Doctor Strangelove sinto que é mais uma sátira que tem É um este filme pano de fundo, que é mais. estas duas Yeah, superpotências. exato. Tem um cariz de comentário, não é? À situação do momento. E portanto não me sinto que eu não fico agarrado a uma personagem particular. Por essa mesma razão, é por isso que eu gosto mais do Eyes Wide Shut do que do Doctor Strangelove, meramente para um nível de comparação. Mas também gosto do Doctor Strangelove. Um, porque simplesmente estou a seguir as opções desta uma personagem a que estou agarrado desde o início do filme. E Doctor Strangelove é simplesmente diferente, né? Tem outras aspirações. Mas caso vamos falar um bocado mais sobre Doctor Strangelove, o que é que acharam em termos visual ou outros aspectos do filme?
Só para complementar, eu ia só dizer que, pronto, mostra-se precisamente bem aqui como é que realmente o estilo dele acaba por ser tão diferente, porque ele adapta-se bem à história que está a contar. E se é preciso acompanhar uma personagem só, como no Eyes Wide Shut, e ter esta paciência de ritmo, também a história se o pede, não é? E há toda esta evocação da fantasia, depois também faz pela iluminação e pela música, e ele faz isso. E depois, quando precisas fazer numa comédia em que o estilo é completamente diferente e tens um caos de acompanhar diferentes personagens em diferentes sítios, ele também faz isso bem. Portanto, eh, para além de, ou seja, não é só uma questão de abordar histórias diferentes, é sabê-lo fazer bem e perceber o que é que ele tem de fazer diferente para se adaptar. Sim, sim, sim. E isso acabamos por tomar por garantido, porque vemos os filmes tão bem, nem pensamos bem nestas coisas, mas acabamos por nem pensar que é do mesmo realizador e que são estilos completamente diferentes. E eu acho que isso é que é mais impressionante, a mesma pessoa fazer coisas tão distintas. E bem, mas pronto, vá, voltando então ao Strange Love. Oh, estranho amor. Uhum. Or How Did I Love to How Stop did I Worrying and learn? Love the Bomb? O filme acaba por ter um twist engraçado, não é? Estar ali um general nazi infiltrado, digamos assim. É incrível. A forma como ele é Ah, sim, pois, revelado. verdade. E eles a falar, Strange Ainda Love, por that's cima, o a nome strange dele em name. alemão é exatamente as Yeah, palavras de exato. Strange Love. O George C. Scott é tão engraçado. Tipo, Incrível. is that a crowd name? Is that a crowd name? E quando ele começa a Gee, descrever we o gotta Doctor have one of Strange Love. them doomsday machines. Yeah. Ou quando ele começa, tipo, o Doctor Strange Love começa a descrever: Yes, yeah, Doctor, we Ele should tá... really prepare for the possibility of an Armageddon. We get inside and get all the fertility women. Ah! A performance dele é incrível. Porque Yeah, então, amazing. vê-se mesmo o excitamento dele como nazi, em que Yeah. esta situação perfeita para as ideias Criar dele a está a super surgir. race, não é? Oh A meu possibilidade Deus! disso acontecer outra vez. Yeah. Eu quando vi o filme a primeira vez, eu tinha pai que tipo 13, 14 anos, sei lá, ainda era puto, por isso na altura achava que ele era só uma personagem estúpida, não sei o quê, tipo, percebi que era nazi, mas não sabia o que é que porque agora é que a ver mais recentemente é que eu percebo, quando ele está a descrever aquilo é mesmo esse excitamento da sociedade que ele quer e o braço a surgir é perfeito. Eu na altura pensei, é só engraçado que ele é nazi, mas está a tentar esconder. E se reparares no background, tens o embaixador russo, ele ri-se no momento em que É. o Peter Eu Sellers gosto faz mesmo de isso. cagar à Tipo, vida. yeah. Incrível. Mas o Peter Sellers Posso realmente é ser. incrível. Mas pronto, sim, também dentro dos filmes do apesar, gosto muito do Doctor Strangelove, mas sim, nunca é um que eu fico completamente. Que eu diria que é um dos meus favoritos dele, porque tem esse lado. Não sei, falta. Não falta, o filme é perfeito da forma que é, só pronto, pela natureza do que é. Não tem o Bill Harford, não tem o Tom Cruise em que estamos a segui-lo a perder a Yeah. cabeça, Sim, não sim, sim, sim. tem. Pronto, não tem esse lado. Parece Eu da que. primeira vez que vi o Strange Love foi muito mais um evento, um acontecimento, porque eu senti-me completamente impressionado pelo filme, pelo o insulto do filme a estas high-ranking people, não é? Tipo, e toda a situação política, o que é que significa. E viu quando era, pronto, com a idade que referiste, né? Adolescente e etc. E, um, claro que essa distinção que já estabelecemos, prefiro o Eyes Wide Shut. Agora, numa segunda view, não sinto, ainda gosto do filme, não me senti tão deslumbrado como da primeira vez, mas da primeira vez foi like a hoot. Tipo, I was fascinated with the film, I was laughing through and through. George C. Scott was amazing. And yeah, é interessante como há este jogo do ponto de vista nestes diferentes espaços, tipo a sala de guerra, a base militar, o avião, porque cria-te esta situação, esta dinâmica de eu quero que haja o último salvamento, que se impeça esta situação terrível de os Estados Unidos, a Rússia, o mundo como conhecemos em última análise, não é? Tipo, explodir, não é? Ser destruído, ao mesmo tempo, I kind of want the bomb to happen, I want to get exploded. Porque Tem mais ao mesmo piada. tempo, yeah, tem mais piada, não é? It's the moment of orgasm, literally, com o simbolismo fálico do filme. E a questão é, tu tens o ponto de vista naquele avião do Major Kong. Por teres o ponto de vista nesse avião e todos os procedimentos, os desenvolvimentos que acontecem nesse avião, que é basicamente o nosso ponto de vista on the field de batalha, não é? Do que poderá acontecer, são as pessoas que têm a bomba em suas mãos. Nós queremos que a bomba caia.
E cai das melhores das formas, que é o tipo em cima dela, tipo a gritar, "Iha", e não just going down. Sim, sim. Eu já Worth. sabia que ele ia tipo, a descer tipo cowboy, mas estava a ver como é que eles iam parar esse ponto. Inicialmente eu achava que ele ia mesmo tipo, não, I wanna go with the bomb. Mas depois é que percebi que ele estava a tentar Foi meio reparar acidente, aquilo e. meio. Mas acho que é um dos planos mais. Acho que é um dos planos mais geniais em termos de simbolismo e cómicos ever in the history of cinema. He's a guy on top of a missile going down and exploding. It's like the love for the bomb Yeah. is Sim, amazing. George C. Scott is amazing. Once again, I cannot stop saying it. Yeah, What is the line that he incrível. says? I can tell you, we're gonna get in a hairy mess. That's true. But at the very least, 10 or 20 million dead. Yes. Stops. Counting breaks. Stops. The gun or the call to his girlfriend, like, yeah, baby, yeah, we'll talk later. Tipo, não está ninguém a falar naquela sala. Toda a gente consegue ouvir a tua chamada. É o mais engraçado. Normalmente, nestas situações, tens pessoas a falar num restaurante ou whatever e a pessoa está a ter uma chamada inconveniente, mas aqui ninguém está a falar. É por isso que é ainda mais engraçado. É que não vale a pena estares aí, tipo, aos esquerdinhos. Isso por acaso é interessante, porque é outro lado em que o filme, pronto, pega no lado cómico de estás numa sala de pai com 50 pessoas e no fundo só 3 ou 4 é que têm as interações todas. E especialmente quando, ou seja, o presidente percebes, depois aquele adjunto está ao lado dele, mas depois é interessante como é que dos outros generais todos só um é que é responsável por, no fundo, por responder às coisas. Quer Exato. dizer, é quase Mas é cria a outra ilusão forma de de gozar com, Yeah. toda esta situação e as pessoas, quer dizer, como é que só uma pessoa é que lida Cria a com ilusão isto. de que de facto estão todos a falar, mas de facto são só algumas pessoas a falar. O que é interessante. Sim, e é O poder do background actors. mais outra forma de Ah, pôr em contexto a incompetência que em teoria aconteceria numa situação destas, não é? Aliás, mesmo o início do filme com aqueles title cards a dizer que a justificar como é que isto nunca poderia acontecer, parece que estão a gozar com os Parece é gozar. Yeah, Estados exato. Unidos, não é? Porque é yeah. tipo, É tipo- eu não acredito que eles realmente tenham pedido para pôr aqueles title cards. Eu acho que é mesmo que eles um tenham gozo do pedido, público. é tipo, quase Maybe the funciona studio did it. Eu acho que o estúdio não teve uma boa reação ao Yeah. Doctor Strange Acho que Love quando veio até independentemente eles. da razão de estar lá, tem piada à mesma. Tipo, mesmo Pois, que se exato. alguém pensou, é melhor, temos que deixar as coisas com os. Temos que pôr os pontos nos is. Yeah. A gente não somos assim. Sim, eu Exato. acho que Ainda tem piada. Tipo, ok, se calhar até são, porque são assim tão inseguros. Yeah. sim, pois, eu acho que o Kubrick aceitou aquilo de bom grado. Tipo, sim, Yeah, posso exato. pôr isso no filme. Yeah. Contextualiza o filme, porque de repente, epá, o que é que a gente vai ver aqui? O que é que eles vão mostrar? Uhum. E depois é tipo a cena mais estúpida. Yeah. Mas eu estive a ler, não, tipo aquelas bits de trivia do filme, que Uhum. o filme acabou por levar a alterações nestes processos de Ainda bem. Montagem e pronto, whatnot. decisões que têm a ver com o uso de armas nucleares para evitar exatamente Oh, situações yeah? dessas. Ok. É engraçado como é que um filme com. Porque de facto Porque é o filme real, Acaba, porque- tens boas intenções e apesar- acabas por levar a alterações a sério, que é apesar dos efeitos cómicos, o filme fala de questões de logística bastante específicas. Tipo, tens Sim, o sim. plano R, que é aquele plano de contingência se alguma coisa acontecer a Washington, se o presidente for morto, há este plano de contingência em que um general abaixo consegue ativar as bombas nucleares. E depois ainda mais há o segundo detalhe, que é tipo, não consegues entrar em comunicação com os aviões, eles estão em marcha, e para conseguires entrar em comunicação com ele há um código de 3 palavras, portanto há todo um enxurrilho de reação em cadeia que está em ação, e portanto acho compreensível que isso levasse tipo. Isso tanto é a maravilha dos filmes, ou a coisa maior que um artista, um realizador quer, é que os filmes tenham esse tipo de de impacto, quero dizer, numa audiência, é que levem uma audiência, quer seja políticos, governantes ou outra pessoa, a levar qualquer tipo de ação porque são inspiradas pelo filme, quer seja porque a emoção é medo, ok, é bom que façamos alguma coisa e pomos outro tipo de plano em ação para que isto não aconteça nunca, ou outro tipo de situação. Portanto, acho fixe que o filme tenha levado a esse tipo de situação. Sim, independentemente do Kubrick ter Só querido isso perceberem ou uma não. coisa: 29 mil armas nucleares era o que os Estados Unidos tinham em 1963-64, quando este filme saiu. 4.200 a Rússia. Yeah. Tipo, Jesus insane, Christ. insane. So, Oh my god. Mas Mas eu já- quando já- acabei de ver o já- you know, filme, one can kill. Already, It's enough. so, you know, there's one too many. yeah. Mas sim, eu fui ver, quando acabei de ver o filme, depois fiquei fascinado com as imagens de bombas a explodir. E eu tipo, isto é do que é? Deve ser dos testes. Depois fui ver a quantidade de testes, tipo Operation Red Wing, Operation isto, Operation that, Ivy.
tipo, eles fizeram tantos testes nucleares, é tipo, E insane. no meio Eu do nem- Pacífico e em Yeah, no meio ilhas, do sítios Pacífico, desertos. eu tipo, que impacto é que isto poderá ter? Tipo, ok, é no meio do nada, no meio do caralho, mas tipo, eu não sei se isso não teve algum Yeah, mas impacto still, tipo, na a atmosfera, vida. ou, tipo, ou na vida, Yeah. ou possa chegar a, tipo, ou tinha chegado a algum lado. Sim, quer dizer, houve testes que tiveram o mesmo impacto nas pessoas, porque eles E há a fizeram questão, exatamente, acho Nevada, que falámos yeah. sobre isto anteriormente, de Exato, no Trinity. grandes navios. Não, é outra questão, tipo, Sim, grandes navios de yeah, guerra yeah. serem levados para esses locais de teste Exato. porque eles queriam testar a resistência de seres humanos, tipo à bomba, e traziam soldados para lá. Eles não sabiam para o que vinham, estavam nos navios. O que sabiam é que isto é simplesmente um teste, vai acontecer uma explosão. Abaixem-se, ponham as mãos nos olhos, tipo, pretend it's not here. Tentou-se lá na cara. E são chamados de Atomic Soldiers, portanto, estou-se lá na cara. São chamados de Atomic Soldiers, pessoas que nos anos 60 faziam estes testes. The explosion happens, they see their bones through their hands as they have it in their eyes. E teve repercussões na vida deles, tipo, são pessoas que depois não conseguiram ter filhos ou morreram de cancro, não é? Portanto, e o governo não did not disclose the information to them do que é que estava a acontecer, o que é que era este teste. É um bocado, não é? É um exemplo, é uma amostra do que é perder a cabeça sobre esta corrida ao armamento e envolver pessoas neste tipo de situação, tipo, porque queremos testar a vossa resistência às armas nucleares. Porque Hiroshima não foi um exemplo suficiente para saber o que acontece. Tipo, mas o problema é quando entra no diálogo este tipo de palavras como armas nucleares táteis, né? Que não são tão más quanto outras armas nucleares. O Christopher Nolan falou sobre isto recentemente por causa do Oppenheimer. E acho que tanto de um lado como do outro, tanto Estados Unidos como Rússia, não sei quem é que começou primeiro, mas houve esta conversa de mas nós temos armas nucleares táteis. Como assim armas nucleares táteis? Tipo, ou seja, são mais ok de usar do que as outras? Tipo, eu não sei que isso é. Ou seja, parece-me que é esta coisa de. É o que o George Carlin falava de soft language, né? Tentar, tipo, minimizar o perigo de uma coisa que, evidentemente, trará consequências inevitáveis e catastróficas, de forma que, ok, já é melhor usá-las, porque vai cumprir um propósito. Vamos ganhar com isto. Acho que isso é que é o perigo quando essas coisas se começam a envolver à conversa. E depois, quer dizer, introduz ali crias uma expressão para uma certa ideologia que é um bocadinho mais leve e isso de repente fica justificado, não é? Chamas aquilo tático e afinal já é bom, porque puseste aquela expressão e justificaste e dizes que é melhor, mas quer dizer, na E o prática Doctor é uma Strange bomba Love, nuclear, não é? o Doctor Strange Love é muito sobre isso, é sobre essa questão da linguagem, como é que tu metes as palavras de certa forma, a que tu convences o outro a usar a arma, tipo, porque o George C. Scott, que é tanto o maluco quanto o Reaper, representa bem isso. Ele põe as coisas de uma lógica que parece bem de facto, 10 mil e não 20 mil mortes, de facto. Não, e mesmo quer dizer, este filme ser uma comédia acaba por ser também um testamento a todo o ridículo da situação das armas nucleares, não é? Quer dizer, só com uma comédia que podes retratar o estapafúrdio de todo este mundo de querer usar armas nucleares e o que é que isso realmente representa, não é? Quer dizer, é só uma pessoa parva é que chega à conclusão que isto é um bom Isto é o melhor. desenvolver da humanidade. Yeah, Exato, exato. tipo, quer dizer, mesmo a questão do Strange Love depois dizer, então, mas para isto funcionar vocês tinham de revelar que tinham esta Doomsday Machine. Depois o gajo dizer, mas sabes que ele gosta de surpresas. É tipo, pelo amor de Deus. Sim, acabou de receber um telefonema a dizer que está sob ataque. Reagiu muito bem. Não é? Quer dizer, isto depois culminar no facto de ele gostar de surpresas e é por isso que não revelou. Só revela, tipo, que toda a gente neste mundo é. Crazy. Pois, exato, não há como justificar este tipo de situações. Só mesmo com uma comédia consegues interpretar estas situações, porque é mau demais para ser verdade. Mas sim, também, agora lembro-me de outra cena também, tem imensa piada, que é as conversas do presidente com o Dmitry, com o primeiro-ministro russo, Yeah. em que É como também, se quer fosse um dizer, tu casal. consegues escrevê-lo Yeah. super bem, apesar de ele nunca ter propriamente falas Yeah, exato. diegéticas, não é? É tudo pelas respostas do Sellers. And how do you E, no think I entanto, feel? consegues escrevê-lo super bem e percebes exatamente o que ele Yeah. está a dizer. Portanto, mesmo aí está super bem escrito. E a forma como é setup, tipo, ele diz, he's a little drunk today, or something like that. Eles começam, yes, Dimitri, yes. Yeah. Bem elongated. É bem Yeah, engraçado. very elongated. E tipo, fica muito bem ligado com o facto do Reaper, não sei se anteriormente ou posteriormente, dizer que eles bebem principalmente vodka, não é? Exato. Sim, sim. Portanto, everybody's drunk or something.
E este é o representante maior dos russos, portanto, he's drunk, alright. E lá está, é mais Curiosamente, outro, mais outro cenário de tipo, uma coisa estapafúrdia, quer dizer, como é que chegando a este ponto, como é que isto de repente só se pode resolver através de uma chamada telefónica em que ainda por cima a outra pessoa pode estar bêbada. Ou seja, isto estar dependente desta chamada que é completamente frágil, não é? Quer dizer, Exato. por amor de Deus. O propósito da chamada, não é? Que ele vai lhe dizer: mandámos uma bomba nuclear para o teu país. É tipo, estás a antecipar aquele momento e agora descobres que ele está bêbado e está inseguro em relação à relação dele com o presidente dos Estados Unidos. Sim. É bem engraçado. E eles depois estarem a discutir o facto de um estar mais desapontado ou Exato. frustrado, não me lembro, com o outro. Tipo, não, mas acredita que eu também consigo estar. How do you think I feel? I feel terrible. No, I do like to call you. This is a friendly call. If it wasn't a friendly call, I wouldn't call you in the first place. Curiosamente, isto é um set, né, principalmente a War Room, produzido, né, desenhado pelo Ken Adams, que é a big production designer. James Bond. James Bond, exactly. He did all the James Bond sets, o vulcão do You Only Live Twice and whatnot. E curiosamente, another tie-in of Kubrick to the James Bond franchise, eu descobri, antes desta nossa review, que o Kubrick fez, ou ajudou, na iluminação de um filme do Roger Moore, que é o 007 The Spy Who Loved Me. So I was like, what the fuck? Tipo, estava a ver a filmografia dele. Acho que era tipo Gaffer ou uma coisa assim. So dizia, lighting assistance. And I was like, what? The Spy Who Loved Me. He just decided to pop in. Hey, Kubrick, can you do this for us? Sure. Okay, where do you want? Key there, right, light there. Okay, that's fine. You know, a little fill in there, that's fine. Eu só imagino, tipo, no grande set do submarino do vilão do Spy Who Loved Me, just trying to figure out the lighting. Aparece lá como like a lighting assistant. It's a funny situation. É tudo por hoje. Se quiserem encontrar-nos e sugerir um filme para o próximo episódio, podem encontrar-nos nas páginas de Instagram e Facebook oficiais do podcast. Não te esqueças de subscrever, partilhar este episódio ou simplesmente dar-nos um like. É assim que o nosso podcast pode crescer com cada vez mais estilo. E se te encontras no YouTube e procuras mais vídeos como este, clica no próximo vídeo aqui mesmo. Obrigado por nos ouvirem e até uma próxima. E cuidado com as orgias. Cuidado com as orgias, exatamente. Muito cuidadinho. Cuidadinho, malandro.